de forma que eu estou sendo abençoado pelo Senhor de maneira tão maravilhosa. Eu e Sueli esteve ontem com vocês, com as mulheres, principalmente, e eu quero só consolar o coração dos meus amigos, os homens, né? Fica tranquilo, pessoal. É o seguinte, quando Deus criou a mulher, criou a partir da gente, para que elas estivessem não na frente e nem atrás, lado a lado. É lado a lado. Por isso que ele tirou, por isso que quando ele criou a mulher, ele tirou da costela, não tirou nem do pé, nem da cabeça, nem das mãos. Ele disse, far-te-ei uma ajudadora que te seja idônea. Então é lado a lado. Uma das figuras mais lindas que eu conheço na Escritura é exatamente esta, lado a lado. E quando nós descobrimos que estamos juntos, lado a lado, não há concorrência e nem competição. Para mim, uma tristeza ver nesse momento, um mundo feminista, né, e há um movimento lá no Brasil, mas também na Europa, aqui na América, né, um feminista, que eu acho uma das coisas mais tristes que nós, como igreja, às vezes podemos admirar e apoiar. Esta competição entre homem e mulher. Não tem competição, tem cooperação. Daí estão os lares destruídos, as famílias quebradas e a sociedade nossa, essa desmoralização toda que o pastor Manuel acabou de lembrar-nos, se faz em função das famílias que estão destroçadas. Que como a ajudadora idônea não tem respeito, não dá honra para o seu marido em casa, e o marido não dá honra para a sua esposa em casa, os filhos não dão honra nem para os pais, e muito menos para a polícia na rua, para o juiz de direito, para as autoridades, também não dá. Porque ele aprendeu em casa. O problema não está na sociedade. O problema está na família. Está na família. Então, que o Senhor nos ajude, como cristãos, a gente admirar maravilhosamente as nossas queridas consortes. São, de fato, mulheres consortes, né? Então, eu pedi a gentileza, queria pedir a gentileza que as mulheres ficassem sentadas um instantinho, os homens querem ficar em pé comigo um instante, os senhores homens, fiquem em pé comigo um instantinho, e eu queria pedir uma gentileza a vocês, reconhecendo o trabalho da nossa ajudadora, reconhecendo o trabalho na sociedade, né, tão importante das mulheres, reconhecendo, né, o carinho, a paixão, o amor, o dom da maternidade que o Senhor deu a elas, reconhecendo a beleza da graça que está nelas, reconhecendo as maravilhas do coração amoroso delas. Queria pedir uma gentileza, as senhoras, por favor, não se manifestem agora. Não, escutem, não se manifestem agora, porque agora é a hora de nós, homens, nos manifestarmos. Então, vamos dar um abraço em vocês, nas mulheres. Aplauda! Isso. Agora, mais uma gentileza. Se você está acompanhada agora de seu esposo, ele está aí, ele acabou de aplaudir você, então fique em pé com ele. Os casais, fiquem em pé agora. Isso, fique em pé o casal. Isto. Agora fique em pé. Isso, beleza. Bota a mão no ombro assim, dá um chego. Isto, dá um chego bem forte. Aí, deu? Pronto. Agora, posso pedir para o senhor fazer um favor para mim? Posso pedir? Qual é a declaração de amor que você queria fazer para ela hoje? O que é que você gostaria de dizer para ela hoje? Hein? Mas eu já fiz, pastor, de manhã. Não tem nenhum problema, cara. Mas o que é a declaração de amor? A declaração de amor é o reconhecimento da graça de Deus, né, através desta tão preciosa dádiva que o Senhor lhe deu. Dá um abraço, né? Diga, olha, você é um presente de Deus para mim. Não posso viver sem você, menina. Não é, santa? Ai, coisa linda. Coisa linda. E deixa eu dar uma recomendação para vocês. Há poucos dias atrás, alguém perguntou para mim, o senhor manda sempre flores para Sueli? Eu disse sempre, mando flores. Todos os dias mando para ela. Quase todos os dias mando flores para ela. É mesmo? O senhor manda flores? Passar na floricultura, comprar flores? Eu falei, não. Hoje em dia está mais fácil. Você já sabia? Filha, nós que somos brasileiros, na época de economia, você está entendendo?
É para fazer economia? Então, cara, tem um zapzinho. Você manda pelo Facebook, no WhatsApp, você manda... Cara, tem beleza de flores, cara. Fantásticas flores, buquê de flores, e rosas, e margaridas. Fantástico. Então, é econômico. E deixa eu dizer uma coisa, e funciona. Porque, olha, toda vez que eu mando, eu tenho já o retorno imediato. E sabe aqueles beijinhos? Então, nossa, eu fico feliz da vida e coisa e tal, e aquele acenozinho, um beijinho para tudo quanto é canto. Eu falo, cara, vou ensinar para os mineiros isso aí. Você está entendendo? Os goianos já fazem, é? Mas está muito bom. Dá um abraço, querido, na sua esposa, no seu marido. Dá um abraço. Isto, tão bom que os irmãos vivam em união. Vamos nos sentar, meus queridos. Tá bom. Faltou só uma aguinha, mas tá bom. Aonde? Que eu não estou vendo. Cara, não faltou nada. Meu Deus do céu. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Como que eu faço para controlar o tempo? Contagem regressiva. A partir de quantos minutos? Quando tiver? Eu tenho 30 minutos. Tá bom, tá bom. Agora o negócio aqui virou mesmo academia. Quem pode manda e quem tem juízo obedece, está entendendo? Tem juízo obedece, mas tá bom. Deixa eu introduzir com vocês estas verdades que eu quero compartilhar. Eu não venho aqui hoje para pregar para vocês, não. Eu venho aqui para abrir meu coração, compartilhar minha experiência e, particularmente, contar o segredo, um dos segredos da minha vida. Este livro que você acaba de ouvir a menção que o pastor Manuel fez, Uma Vida com Prioridades, é exatamente o resumo da vivência que o senhor, ao longo desses últimos 45 anos que eu conheci, esses princípios que eu vou compartilhar. Eu sou casado há 50 anos, bodas de ouro, né? Bodas de ouro que completamos agora. Infelizmente, não tive o privilégio de receber o meu pastor por motivo de força maior, mas foi uma festa muito linda entre nós lá em São Paulo, 50 anos de vida conjugal. Então, minhas bodas de ouro, com uma só mulher. Espera aí, no meu caso, né? Não tenho nenhum problema se alguém, por acaso, não teve esta dádiva, mas o Senhor me deu esta graça. Mas este aqui é o segredo desses 45 anos, quando eu ouvi pela primeira vez esses princípios, essas verdades. Quando eu aprendi logo no início da minha vida, e foi a graça de Deus que me permitiu isto, que eu recebesse estas verdades no meu coração no início da minha vida, porque eu aprendi uma coisa fundamental. Eu aprendi a importância de, primeiro, conhecendo a Escritura, saber o que a Escritura diz sobre quais as coisas da nossa vida que devem ser consideradas mais importantes para nós, dentro de um planejamento de vida. Pessoas hoje pensam em casar-se. Casar para quê? Não, casar porque eu preciso sair de casa. Eu vou casar porque preciso, afinal de contas, ganhar na loteria, na sorte grande. Casar porque eu preciso de um futuro garantido. Casar porque olha, ele é bonito, ela é maravilhosa. Casar porque eu preciso resolver meus problemas de sexo. E casar, vários motivos, várias razões. As pessoas não sabem o que vão fazer, nem como vão fazer. Então, eu costumo sempre lembrar o seguinte, que é questão de identidade e destino. Consciência de quem eu sou e consciência para onde eu vou. Qual lugar que eu pretendo alcançar, chegar, que eu vou fazer. Identidade e destino. E como chegar? Porque às vezes eu reconheço quem eu sou, mas não sei como chegar no destino que eu gostaria de alcançar. Então, fica difícil, porque entra no emaranhado, acaba distraindo-se no meio do caminho, tomando outros rumos, outra direção, e aí é uma confusão enorme. Jesus ensinou o seguinte, que quando você resolve fazer
uma guerra contra o seu inimigo, vê se você tem condição no seu exército de enfrentar o inimigo. Se não, pede paz para ele. Se você vai construir uma casa, vê se você tem condição de construir essa casa. Se você tem os recursos, né, para o arquiteto, para o engenheiro, para a compra dos móveis, enfim, né, sucessivamente. Então, vê se você tem condição, planeje. O que Jesus quis dizer é questão de planejamento. Paulo declarava uma coisa, eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás de mim ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Paulo estava dizendo, eu sei quem eu sou e eu sei para onde vou. Paulo não dizia, Cristo vem ficar comigo. Não, Paulo dizia, Cristo é minha vida. É minha vida. Esta é o resultado da real experiência que nós, como seres humanos, precisamos provar, passar, para realmente definir, em função de nossa identidade, quem nós somos, para onde nós vamos. Se Cristo é minha vida, aonde eu vou, é onde Cristo quer que eu vá. Esse é o segredo, onde quer que eu vá. O que eu vou fazer é o que Ele quer que eu faça. Conversava com o Eduardo agora, né, trocava ideias com ele, e nós estávamos chegando à seguinte conclusão, que o melhor lugar do mundo, onde nós devemos estar, é no centro da vontade de Deus. Pode ser aqui na América, pode ser no Brasil, pode ser na Europa, pode ser na Ásia, na África, né, no centro da vontade de Deus. O melhor emprego que nós vamos conquistar é aquele que o propósito de Deus se manifesta. É o lugar que Deus quer que estejamos. E como podemos descobrir isto? Então, quando eu aprendi esses princípios, que eu chamo das prioridades de Deus para a vida, que estão contidos no texto de Efésios, eu quero convidá-los a abrirem comigo a carta do apóstolo São Paulo aos nossos irmãos, lá em Éfeso. Então, Paulo vai nos ensinar algumas verdades que, para mim, são fundamentais para a gente, em verdade, aprender a praticá-las. Efésios, no capítulo de número 5, a partir do verso de número 18, o apóstolo São Paulo esboça 5 prioridades para a vida cristã. 5. Quando fala assim em prioridades, fala das coisas que são mais importantes que nós devemos conhecer e praticar, a fim de alcançar o projeto, o objetivo, o alvo para o qual nós estamos determinados a conquistar. Porque Deus quer edificar sua vida. Deus quer dar para você a direção correta e clara dos caminhos que você deve tomar, dos rumos que você deve seguir. Ele quer que você alcance o alvo e o propósito para o qual você foi criado. Você não foi criado por acaso. Você não foi criado por acaso. Deus, desde o ventre de sua mãe, quando você estava sendo entretecido, Ele já tinha um plano e um propósito para você, diz o Salmo 119. Então você não é alguém que surgiu por acaso. Eu não sei, eu acho que eu nasci como um aborto. Sem projeto nenhum, eu me salvei de uma situação calamitosa, eu estou aqui agora por acaso. Ei, menos. Deus não é tolo. Nosso Pai é um Pai absolutamente inteligente. Ele não criou nenhum de nós aqui por acaso. Ele criou eu e você com um propósito. E este é o segredo, descobrirmos qual o propósito que Ele tem para mim e para a sua vida, a fim de que, desejando alcançar este propósito, este projeto, a gente dê, então, sequência na nossa vida a estes rumos para os quais o Senhor tem nos destinado. Então, quando o apóstolo São Paulo começa, no verso 18, as 5 prioridades de Deus. Se você quiser saber mais, o livro está aí. Eu vou falar mais ou menos sobre este livro, né? Algumas ideias que eu vou lançar no seu coração estão no livro que está hoje sendo oferecido a vocês. E ele começa dizendo assim, veja bem, não vos embriagueis com vinho, porque no vinho há dissolução, há contenda, mas enchei-vos do Espírito.
falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O apóstolo São Paulo começa exatamente a escrever aqueles irmãos de Éfeso sobre o fundamento e a base da vida. Como é que a vida deve estar fundamentada? Aonde ela deve estar embasada? Como é que a vida pode ser uma vida cumpridora dos projetos de Deus? Aonde que esta vida descobre o segredo da revelação da vontade de Deus? Então o apóstolo São Paulo diz assim, você se preocupe não em embriagar-se com o vinho, porque no vinho há contenda, no vinho, essa alegria que o vinho produz, é uma alegria que você busca trazê-la de fora para dentro, e ela é superficial e ela vai ser pecaminosa se for transformada em embriaguez. Então, se você pensa em encher-se do vinho, de embriagar-se, embriague-se com o Espírito Santo, dizia o apóstolo São Paulo. Encha-se do Espírito Santo. O segredo, portanto, dizia ele, começa numa vida que você mantém uma relação de intimidade e comunhão com o Pai, através do seu Espírito, que o leva a conhecer a pessoa do seu Santo Filho Jesus. Então, o que o apóstolo São Paulo está dizendo é o seguinte, você tem uma vida cheia do Espírito Santo. Alguns se equivocam pensando que ter uma vida cheia do Espírito Santo é ter dons espirituais, é falar línguas, é ter dons ministeriais, é ser muito eloquente. Tudo. Imagina que é isso, é ter uma vida cheia do Espírito Santo. Então, o apóstolo São Paulo diz assim, não, a vida cheia do Espírito é uma vida que promove a você uma comunhão de intimidade com o Pai, e com a sua palavra, que é a revelação da sua vontade, a fim de que você, conhecendo este Pai, você possa encher-se de alegria, conhecendo a vida de louvor no coração, de salmos, de cânticos, de hinos, e de uma expressão de gratidão a Deus que o criou e que fez de você o instrumento da vontade dEle e que o capacitou para que, como filho dEle, você possa viver a vida na comunhão com este Pai. Então o apóstolo São Paulo diz assim, o que eu desejo para você é que você tenha um relacionamento comigo, diz o Senhor. O que eu quero em relação a você é que você venha conhecer-me. Este é o segredo das 4 demais prioridades. Esta é a primeira, que eu costumo sempre expor da seguinte forma, né? Voltando o meu polegar para o alto, né? Vertical, eu costumo sempre exemplificar dizendo, a primeira prioridade é a base de todas as demais. A primeira prioridade diz, vida com Deus, intimidade, comunhão e relacionamento com o Pai. A segunda prioridade diz respeito à vida conjugal, ao meu cônjuge, marido e mulher, mulher e marido. A terceira prioridade diz respeito à minha vida familiar, pais e filhos, filhos e pais, minha família, responsabilidades e envolvimento com minha família. A quarta prioridade diz respeito ao meu trabalho, a minha profissão, que é a capacitação que Deus nos dá para exatamente a gente sustentar a família e manter a nossa família e cuidando das necessidades básicas da nossa família. E a quinta prioridade diz respeito ao resultado das 4 primeiras, é o nosso ministério. Nosso ministério. É o serviço que nós estamos cumprindo, é o ministério que estamos exercendo, é a prática desses 4 princípios que se manifestam agora para servir, para abençoar, para amar, para cuidar das pessoas, para cumprir com o projeto para o qual Deus nos tem dado. Primeira coisa, para vocês entenderem, é que há uma diferença entre o relacionamento pessoal e diário que nós mantemos com a pessoa de Jesus e as nossas atividades cristãs.
Pessoas imaginam que pelo fato de estarem sempre aqui na congregação, reunidos nesta congregação, junto com a igreja, que exatamente isto aqui é ser cristão. Não, senhores, é mais do que isso. Aqui é um tempo de relacionamento, de amizade, de comunhão, de amor, de mútua cooperação. Legal estarmos juntos. Mas a vida cristã não começa aí, não. A vida cristã começa do meu relacionamento pessoal com o meu pai. E é o relacionamento pessoal com o meu pai que vai determinar quem de fato eu sou. Porque ninguém consegue relacionar-se com o pai se não for transformado em filho deste pai. Ele não fala com criaturas, como ele falaria com os filhos. Com as criaturas ele diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam perdoados os vossos pecados e cheguem assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Esta maneira como ele trata com as criaturas, com as pessoas. Mas com os filhos ele diz, filho meu, dá-me hoje o teu coração. Vinde a mim, filho, você que está cansado e oprimido, venha a mim, filho, e eu vou aliviar você. Tome, meu filho, o meu jugo sobre você, e aprenda de mim que sou manso e humilde de todo o meu coração. Então, o pai quer tratar com os filhos. Como ele quer tratar com os filhos? Quer tratar com os filhos na comunhão, no relacionamento, no desfrutar da amizade com este pai, na comunhão com esse pai, no prazer de ter relacionamento com o pai. Vocês aqui que são pais, que naturalmente viram os filhos crescendo ao lado de vocês, devem lembrar como foi tremendo o momento em que você soube que a sua esposa estava grávida. Depois que vocês receberam em casa os filhos. Depois que vocês foram vendo os filhos crescendo, e já tomando decisões, já envolvendo-se agora com a própria vida e cumprindo com os projetos que um dia você estabeleceu no coração para cada um deles. No meu caso, eu sou grato a Deus, que além dos filhos que Deus me deu, eu tenho 3 filhos naturais, né? O Ronaldo, o Júnior, que é mais velho, não, o Júnior, o Ronaldo e a Alessandra. Vocês não conheceram a Alessandra, minha filha ainda, que é pastora também. E depois os meus 3 adotivos, né? E a nossa casa que vive cheia de filhos. Eu tive muitos filhos. E, vez por outra, eu tive em minha casa, né, pessoas que passaram em nossa casa, e nós recebemos a nossa casa, que a minha casa, o segredo dela foi sempre estar aberta para receber pessoas. Sempre, para acolher pessoas. Porque eu penso que cristianismo que não serve, que não expressa amor para cuidar do seu semelhante, não é cristianismo. É qualquer empresa menos uma família. E nós somos a família de Deus. Fomos criados para abençoar todas as famílias da terra. Então, além dos meus filhos naturais, eu costumo sempre dizer os meus 3 filhos sobrenaturais, e tenho 16 netos, né? Eu e Sueli, casados há 50 anos, constituímos uma família, e pela graça de Deus, não é mérito pessoal, hoje eu e toda a minha família servimos ao Senhor. Toda a minha família. Todos os filhos são líderes, são pastores, envolvidos no ministério, mas, acima de tudo, todos eles amam a Jesus. Meus netos, estava vendo ontem a foto, né, dos meus netos da minha família, agora nas bodas de ouro, todos eles reunidos, os 16, né, reunidos conosco, e eu olhei e pensei, obrigado, Senhor, porque aqui estão todos os meus netos amando e servindo a Deus, todos. Um dos meus netos esteve aqui, né, junto comigo uma das vezes, né, o meu primogênito, o Carlos Eduardo. Então, toda a minha família, isto para mim não é mérito meu, muito menos mérito de Sueli. Isto é o resultado da graça de Deus e da nossa consciência das verdades de Deus e o desejo nosso de obedecer esses princípios. Então, aprendemos a priorizar na nossa vida, nosso tempo com Deus. Vida de comunhão, vida de intimidade, vida de oração, vida de nossos problemas, eu e Sueli, pensa que nós não tivemos? Sim, senhores. O couro comeu lá em casa. Não foi, filhinha? Ela está bonita assim porque tanto couro que ela recebeu. Mas, nós tivemos problemas, dificuldades, mas nós aprendemos a acertar, a corrigir, a mudar. Sabe quando? Quando, às vezes, a gente acabava se ferindo um ao outro por besteirinha,
e quando um virava a cara e ia para o outro lado, o Espírito Santo dizia assim, bonito, hein? Bonito o jeitinho que você trata as coisas, né? Do jeito que eu lhe ensinei. Aí era o tempo de perdão no altar de Deus, e era tempo de acerto, de volta, de busca, 50 anos. Hoje está perfeitinho. Hoje está perfeitinho. Hoje é só um coro por dia. Hoje é só um. Não precisa mais, está entendendo? Já está resolvido, está entendendo? É brincadeira. Mas vocês entenderam? A prioridade número 1 diz respeito ao nosso relacionamento pessoal com o Senhor. É ela que determinará as demais. Como é que eu posso ser um bom esposo se não sou cheio do Espírito Santo? Como é que eu posso ser um bom pai se não sou cheio do Espírito Santo? Como é que eu posso ser um bom cidadão, um bom profissional, respeito e honro o meu patrão e respeito e honro os meus funcionários, se eu não sou um homem cheio do Espírito Santo? Como é que eu posso exercer o ministério que o Senhor tem me dado, de cuidar das células, de cuidar de pessoas, de formar discípulos, de amar e de servir, de ser diácono, de ser presbítero, de ser pastor? Como é que eu posso realizar um ministério desta natureza se eu não sou cheio do Espírito Santo? Porque isso não se trata de atividade profissional. Isso se trata de uma atividade vocacional, fruto de uma experiência real que eu e você precisamos ter com o Senhor e com a graça regeneradora dele. Quando ontem o pastor Manuel falava comigo, dizia, qual o segredo, Carlos Roberto, que você tem aprendido, entre tantos, tem aprendido na sua vida sobre como é que as pessoas podem ter o exercício de um ministério e uma vida cristã efetiva, firme, abundante, frutífera. Como é que você faz? Você força, você empurra, você leva a treinamento, você faz muitos cursos, o que é que você faz? Filhos queridos, claro que todas essas coisas tem por aí, os cursinhos, o trabalho, nossa atividade, o discipulado individual, o discipulado coletivo, tudo isso existe, é verdade. Mas quero dizer para vocês uma coisa. Se você não tem uma experiência real de transformação e você não sabe quem você é, você não sabe para onde você vai. Por isso que o Senhor nos ensina o seguinte, Paulo, da experiência fantástica de Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, capítulo 2, versos 19 e 20, ele diz assim, eu já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo está dizendo, não sou eu. A minha vida não é mais minha. Agora é Cristo, minha vida. É Cristo em vós, não é a sua religião importante. Porque a religião ensina você muito a obedecer dogmas, esquemas religiosos, práticas religiosas. Né? Muito interessante tudo isso, mas não funciona para nada. E Jesus condenou isso na vida dos judeus, dos seus dias, chamando-os de sepulcros caiados. Eles eram capazes de fazer a volta no mundo inteiro para conquistar um discípulo, ganhar uma pessoa para o judaísmo, e depois de ganhá-la, a transformavam em filho do diabo 2 vezes. Uma porque elas não se convertiam, não nasciam de novo. Outra porque elas continuavam filhas do diabo, hipócritas quanto àqueles seus discipuladores. Por isso, quando Jesus encontrou com Nicodemos, aquele príncipe dos judeus, um homem fantástico, né? Era na época, o mais reconhecido mestre entre os judeus, né? Nicodemos. Ele foi de noite tentar conversar com Jesus para mostrar que ele sabia tudo a respeito de Jesus. É o mestre, sei quem tu és, sei que ninguém faz os milagres que faz, se não for, né, se não vier da parte de Deus. Eu sei quem tu és, de tudo e coisa. Aquele negócio que religioso sempre pensa que sabe alguma coisa, né? A religião está tudo na cabecinha e menos na experiência do coração. Eu sei quem tu és, eu sei que coisa e tal. E aí Jesus olhou para o carinha, olhou para ele e falou, filho querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não nascer de novo, você não entra no reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não vê o reino de Deus. Não entra e não vê. O que significa entrar no reino? Entrar no reino significa entrar debaixo da autoridade do rei. Viver na corte do rei. Viver de acordo com a ética do reino. Por isso que Mateus capítulos 5, 6 e 7, você vai encontrar
o esboço da ética do reino. As bem-aventuranças, como perdoar, como vencer a tentação, como acertar as ofensas nos relacionamentos, como pedir perdão, como acertar, como corrigir, como amar. 5, 6 e 7. Esses 3 capítulos do sermão, chamado da montanha, nós deveríamos pelo menos lê-lo pelo menos uma vez por semana. Só para a gente rever os princípios básicos da vida cristã que Jesus ensinava. Jesus não veio para ensinar religião. Jesus veio para restabelecer a nossa relação com o nosso Pai. Intimidade e comunhão. Por isso que a primeira prioridade determina as demais. Não vou conseguir falar das 5, discorrê-las. Você vai ter o livro, você naturalmente pode fazer bom uso dele. Mas a primeira prioridade, para mim, é básica. A primeira prioridade é o resultado da sua real experiência de nova vida, de vida com Deus. Quando você é uma nova criatura, veja o que acontece. O Espírito Santo derrama no seu coração o amor de Deus. É Romanos, capítulo 5, verso 5. Porque o amor de Deus é derramado no coração pelo Espírito Santo que lhes foi dado. Então, o Espírito Santo é dado para quem? Para os nascidos de Deus. Porque Deus não vai dar o Espírito Santo para religioso, que apenas na sua formalidade religiosa pensa que conhece a Deus. Por isso que vocês veem por aí gente fazendo uma força na vida cristã, força para amar, força para perdoar. Quando eu ouvi de pouco tempo atrás uma pessoa que disse, aquela pessoa, aquele senhor disse, se me ofenderem, eu não perdoo. Se alguém me ofender, eu não perdoo e também não esqueço. Agora eu fico pensando, e tem coragem de dizer que conhece Jesus? Mentira. Isso é bobagem. Conhece a religião. Não conhece nada. Porque quando nós conhecemos a Cristo, Cristo torna-se nossa vida. É Cristo em vós, diz Paulo, esperança da glória. A vida é Cristo em você. Entrar no reino, entrar debaixo da autoridade do rei. É ganhar a capacidade de viver a vida do reino através da graça que emana do nosso rei, Jesus, pelo seu amor, derrama o seu Espírito no nosso coração e nós nos tornamos sensíveis, em primeiro lugar, à comunhão com Deus. Se você não tem fome de Deus, deixa eu dizer, é bom você examinar a sua experiência de regeneração. É bom você examinar se você nasceu de novo. Porque você pode estar numa igreja, viver numa igreja, casar numa igreja, ter uma atividade numa igreja e ir para o inferno, com tripa e tudo. Sabia? Com as tripas também, né? Vai junto. Não serve para nada mesmo, vai junto. Então, primeira prioridade, relação com Deus é a base de tudo. Segunda, a relação com seu cônjuge. Porque o amor de Deus derramado no seu coração faz com que você relacione-se em amor e fidelidade e justiça com seu cônjuge. E aí você aprende a cuidar do seu cônjuge, a amar, a servir, a relacionar-se com justiça, a fortalecer, a cuidar, a tratar, a trabalhar, a apoiar, a cooperar, né, com o seu cônjuge. Terceiro, aí você aprende como cuidar dos seus filhos, como relacionar-se com a sua família, como honrar seus pais agora idosos, né, ou seus pais ainda jovens, ou seus filhos. Então, agora você entende as responsabilidades que nós, como cristãos, temos de nos amarmos uns aos outros, de cuidarmos uns dos outros, de tratarmos de amar, servir e de abençoar um ao outro. A quarta prioridade diz respeito à vida profissional. Sua vida profissional, ela será exatamente tão bem sucedida quanto for a sua vida de comunhão com o seu Pai. Quanto maior intimidade você tem com Deus, quanto mais cheio do Espírito Santo você é, mais capacitado você está para amar a sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, e agora a ser um patrão justo e um empregado honesto. E o resultado é a quinta prioridade, sua profissão, o seu ministério, que é o exercício dos talentos, dos dons, da graça que Deus lhe deu, a serviço do seu semelhante, para cuidar do seu semelhante,
para atender, amar e abençoar as pessoas. 5 prioridades de Deus, contidas no capítulo 5, e a primeira está no verso 18, que eu li para vocês de Efésios. As demais, na sequência, só para lembrar, para deixar isso gostinho no coração de vocês, a segunda está no verso 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, né, como ao Senhor, que o marido é o cabeça da mulher, e o verso 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quer uma mulher apaixonada por você? Quer? Sabe qual é o segredo? Trate-a como Jesus trata a igreja. Oi. Quando você ama a sua esposa como Cristo ama, diz o texto, ela apaixona-se por você. Quando você notar que a sua esposa está muito encrencada com você, pense assim, será que eu a amo como Cristo ama? Num congresso de famílias, uns 2 meses atrás, lá na terra do meu amigo, lá em Goiânia, mais ou menos uns 200 casais da igreja metodista me chamaram para falar sobre família, e aí o líder do que falou, Carlos Alberto, você mete o pau nas mulheres. Desce-lhe a pua. Deixa comigo, mas deixa comigo. Desce-lhe a pua. Sabe por quê, Carlos Alberto? Porque essas mulheres agora estão tudo independentes, que coisa, e fazem coisa, e estão gastando muito cartão de crédito, elas estão gastando muito. E coisa. Carlos Alberto, dá uma espremida mesmo. Diz, mulheres, sede submissa a vossos maridos. Fala isso, Carlos Alberto, aqui. Eu disse, cara, deixa comigo. Deixa comigo. Mas é isso que eu falei para eles. É por isso que eu vim aqui mesmo, falar sobre esse assunto mesmo. Aí, tem que ser rapidinho, que tem 2 minutos. Aí eu disse, pessoal, é o seguinte, deixa eu dizer para vocês qual é o segredo. Segredo de uma mulher submissa. Você faz o seguinte, ame-a como Cristo ama, e você vai ter uma mulher submissa. Se ela é insubmissa, é porque você ama com o teu amor. Teu amor egoísta, mesquinho. Não. Amor egoísta, mesquinho, você está entendendo? Voltado para você mesmo. Então, e você quer o quê? O exemplo do amor é o amor de Cristo, que, sendo nós pecadores, morreu por nós. Deu sua vida por nós. Então, resumindo, 5 prioridades. A base, relação com Deus, intimidade com Deus. Esse é o segredo. Se você não tem intimidade com Deus, filho, examine a sua vida. Né? Se você é nascido de Deus, seu coração cada dia vai se encher do amor de Deus. E você vai ter sede, vontade, desejo de comunhão com seu Pai. A segunda prioridade se manifesta logo no relacionamento cheio de justiça com o seu cônjuge e com os seus filhos. A terceira prioridade no seu emprego, no seu trabalho, e Deus vai prosperá-lo ainda mais. E a quinta, o ministério vai ser o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo, que você vai servir, amar e honrar a Deus cada vez melhor. 5 prioridades. E o meu beijo grande. E o meu desejo sincero de que eu e você, aprendendo juntos, possamos cooperar com o nosso Pai, a fim de sermos cada dia mais parecidos com o seu Filho Jesus. Espírito Santo, coloca no coração dos teus filhos estes rápidos pensamentos. Transforme-os em verdades práticas e guarda este rebanho tão lindo, Senhor, que se reúne nesta manhã, neste lugar. Tua bênção esteja sobre eles, sobre o meu querido Manuel, pastor tão amado, a Ana, tão querida, e toda a sua família, e os demais líderes e presbíteros deste ministério, sobre os quais eu invoco a tua bênção amorosa, no nome de Jesus. Amém.